Pessoal, um bom dia a todos. Muito obrigado pela presença na nossa live. Estamos hoje com o Eduardo Vilec, supervisor de vendas da Heineken, certo? E hoje vai trazer um conteúdo muito legal, um conteúdo muito buscado nas nossas redes sociais e vai estar à disposição de todos através dessa live e depois nos nossos outros canais de divulgação, nas nossas redes sociais, tá bom? Eduardo, gostaria que você se apresentasse ao público. Vamos lá, bom dia, meu nome é Eduardo Vilec, como o André já falou. Tenho 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas, estou na companhia atual há 5 anos, trabalhei 3 anos como gestor do bar da cervejaria. Essa é a minha experiência de bar, mas experiência em gestão de pessoas e bar e bebidas eu já tenho há algum tempo, mais ou menos 8 anos, né? Então essa é a minha experiência, né? A minha formação é gestão comercial, então está sempre ligada à gestão de pessoas e de negócios. Legal. E acho que é isso, basicamente é isso. Ao longo da live a gente vai falando um pouco mais da experiência que a gente tem. Perfeito, perfeito. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: como você vê a ampliação do segmento de bar e pubs, né, agora no pós-pandemia? Eu vejo tendo muita oportunidade. Eu acho que quem se preparar e quem tiver a visão de que as coisas vão estar muito melhores depois da pandemia, vai conseguir se destacar e se sair bem no mercado. Porque as pessoas vão estar sedentas de consumo. Elas vão estar sedentas de boas experiências. Elas estão trancadas em casa e a hora que isso tudo passar e vai passar, as pessoas vão estar querendo consumir e ter boas experiências, né? Então, o bar e o pub que estiver preparado para isso, que investir nesse momento, mesmo pode parecer estranho falar para a pessoa investir nesse momento, mas é a hora de investir, é a hora de buscar e conseguir oportunidade, porque ele vai estar preparado para o pós-pandemia. Essa empresa, esse bar, esse pub vai estar preparado no pós-pandemia, porque as pessoas vão querer consumir coisas boas e consumir aquilo que a pessoa que estiver preparada vai ter para oferecer, né? Então, eu vejo com muito otimismo mesmo. Isso, pode até parecer loucura, viu? Mas esse é o termo mais buscado nas nossas redes sociais, no Google Ads, né? Então, para você ter uma noção, né? É claro que muita empresa fechou, né? A gente sabe disso, né? Sim. Mas também está se abrindo um nicho de mercado muito grande, porque logo após essa situação vai ter uma demanda muito alta, né? Porque é que nem você prender um cachorrinho um mês na casinha, depois tu soltar ele vai rodar a cidade, né? É bem isso mesmo. E as pessoas vão acabar consumindo mais, né? Vão. Então, o pessoal já está vendo, já está acompanhando isso, né? Então, é bem interessante isso, né, Eduardo? É isso mesmo. Eu conheço clientes, eu tenho empresas que estão investindo em reforma nessa época de pandemia, para abrir melhor. Está investindo em contratar novos parceiros, para abrir, visando o pós-pandemia mesmo. Que legal, né? Bacana. Vamos imaginar que eu estou abrindo, ou pensando em abrir um bar, um pub. Qual é a minha principal preocupação que eu preciso ter hoje? Eu acho que tem algumas preocupações que você tem que ter. Claro que tudo parte de um bom plano de negócio, você analisar os teus concorrentes, analisar o mercado, o público-alvo que você quer atingir. Tudo isso faz parte de um plano de negócio que você precisa ter e você pode fazer sozinho ou procurar parcerias para fazer esse plano de negócio. Mas a tua principal preocupação, além de tudo isso, é entender qual experiência você vai dar para o teu cliente. O que você definiu um público-alvo? Definir. Então, o que você vai fornecer para ele? O que você vai trazer de diferente para fornecer diferente daquilo que existe no mercado? O diferencial, o quanto esse cliente vai querer ficar mais dentro do teu estabelecimento, porque quanto mais ele fica, mais ele consome. Quais as experiências que você vai trazer que faça com que ele consuma mais, aumente o teu ticket médio. Enfim, na realidade, acho que a tua preocupação não é só em montar o negócio, em fazer um plano de negócio, é em manter o negócio. A tua preocupação tem que ser essa. Além de montar ele,
ter um bom plano de negócio é manter ele. E como que você pode manter ele? Tendo um bom atendimento, treinando pessoas, enfim, aí a gente vai entrar num ciclo muito grande de opções. Mas eu acho que a principal preocupação tem que ser qual é o meu público-alvo e o que eu vou fazer de experiência diferente para manter esse público dentro do meu estabelecimento. Além do plano de negócio que eu tenho que ter, analisando concorrência, analisando o mercado em si, onde eu vou montar, se eu tenho condições de ter um público que vá me dar mais consumo. Enfim, é uma série de coisas, mas acho que o principal, falando de pós-pandemia, falando de novas experiências, o que eu vou trazer para que o meu público se mantenha, para que ele volte, para que ele fique mais dentro do meu estabelecimento. O que eu vou fazer de diferente em relação ao que existe hoje? Acho que tem que ser essa a preocupação, tem que ser por esse caminho a principal preocupação. Isso. A próxima pergunta que eu vou te fazer é qual é o atrativo que eu preciso criar para conseguir clientela ou manter a clientela? Eu acho que alguns atrativos. A gente tem uma série de atrativos que fazem com que um cliente permaneça. E aí, quando você fala com uma pessoa que vem de gestão comercial, que sempre trabalhou com gestão de pessoas, a primeira coisa é investir em pessoas. A primeira coisa. Você precisa treinar a tua equipe desde da pessoa que recebe na portaria até a que prepara o alimento, os garçons que fazem a venda. Todo mundo precisa estar muito bem preparado para fazer um atendimento de excelência. Porque o cliente bem atendido, ele volta e ele fala para mais milhares de pessoas que você foi bem atendido. Se cercar de boas parcerias, você precisa ter muito bons parceiros. E quando eu falo de parceiros, é o teu funcionário, é um software de qualidade, é uma empresa de bebida que te forneça e que te dê apoio. É parceria, você precisa se cercar de bons parceiros. Cercar de bons parceiros eu acho que é um grande negócio. Quando você se cerca de bons parceiros e você cria bons atrativos, você permanece com o cliente dentro do teu estabelecimento. E aí, quando eu falo de criar atrativo, é criar um cardápio com harmonização, para que o cliente tenha uma experiência diferente. Se você tem um público alvo que goste de música, colocar uma música ao vivo, para que ele permaneça mais lá ouvindo música e consumindo. Você ter tecnologia na tua... É importante que você tenha tecnologia no teu estabelecimento, para que o cliente faça o pedido e ele saia com mais rapidez e com eficácia, que não venha na conta do cliente aquilo que ele não consumiu. E quando você investe em tecnologia, isso é muito difícil de acontecer, e eu tive essa experiência. É uma série de fatores, mas tem fatores que são simples e que muitas vezes não requer dinheiro, não requer investimento. Tudo isso que eu falei, você cria um ambiente para que o cliente fique mais. Um bom cardápio com harmonização, uma bebida harmonizando com a comida, contratar um bom nutricionista, contratar um sommelier. São serviços que você contrata temporariamente e que vai te perdurar pela vida inteira. Isso é investimento. Você investe num serviço desse e vai te durar para a vida toda, enquanto você tiver com o teu estabelecimento aberto. Mas tem ações que são simples. Vou te dar um exemplo. Uns dias atrás eu fui num restaurante japonês com a minha esposa e no final o maître, o dono do restaurante, veio com um bombom para ela com um bilhetinho escrito à mão por ele. Obrigado por ter vindo no meu estabelecimento, espero que você volte sempre. Quer dizer, uma atitude barata, mas que gera uma satisfação, gera uma experiência diferente. Uma coisa barata. Humano, né? Exato. Uma coisa barata que te gera um calor humano, te gera uma coisa diferente. É de extrema importância você entender o tipo de cliente que você está trabalhando no teu dia a dia e trazer experiências diferentes. Acho que a preocupação tem que ser essa. Qual é a experiência que eu vou trazer para que a pessoa se mantenha e para que ela continue aqui? E dentro dessa mesma linha de trazer experiência diferente, não ter medo de pedir para o teu cliente te classificar na rede social. A rede social hoje é o que norteia o cliente vir, o novo cliente vir no teu estabelecimento. Quando você, qualquer um de nós, ou qualquer uma das pessoas que está nos assistindo, vai frequentar um ambiente, a primeira coisa que ela faz é olhar no TripAdvisor, no Google, para ver a classificação do estabelecimento. Se for baixa, a pessoa já pensa em ir. Se for alta, a pessoa vai. Se você presta um serviço de excelência, você não pode ter medo de ser classificado. Você tem que pedir para o teu cliente te classificar. É o básico, né? Isso é o básico. Porque, mas você não vai agradar todo mundo. Você vai ter que trabalhar com a diversidade. Não é mar de rosas. E aí você vai ter que corrigir as adversidades. É só indicativo, né, Eduardo?
muitas vezes você realmente está com um problema que você não tinha visto. A pessoa de fora vê melhor do que você. Você tem a paixão no negócio. A pessoa que vem de fora não tem paixão pelo teu negócio. Ela está consumindo, ela quer ser bem atendida, ela quer ter um diferencial de consumo. Então eu acho que a preocupação é gerar uma boa experiência, fazer diferenciais fazer para que o teu cliente permaneça e investir em rede social para que o cliente te classifique. Porque isso vai trazer novos clientes. Ter a mente aberta de que quanto mais gente te classificando, melhor vai ser tua performance. Eu acho que isso, em qualquer segmento, mas no bar, que é público, é um segmento de entretenimento, isso é básico. Uhum. Perfeito. Você já deu bastante dicas bacanas, legais, né? Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: um software pode facilitar a vida de quem está começando? Conte para nós um pouquinho da sua experiência, né? Você foi administrador lá do Bar da Eisenman, também em Blumenau, né? Isso. Cara, o software faz toda a diferença. E não é porque eu estou falando com vocês, mas isso eu falo para todas as pessoas e para os meus clientes hoje eu também falo. Qual é a diferença do software? O que ele faz dentro de um estabelecimento? Quando eu falei para você lá atrás que o estabelecimento tem que se cercar de bons parceiros, esse é um caso. O software, ele te ajuda a controlar estoque, a ter controle financeiro, a controlar a comanda do cliente para que não tenha erro na comanda e para que ele, muitas vezes, diga que não consumiu. A comanda é individual, na grande maior parte das vezes, então o consumo é dele. Ele te ajuda no controle de perdas, porque um dos maiores problemas que existem em bares hoje não ter controle de perda. O cara não sabe o que se perdeu. O pessoal fala, né? O lucro está no lixo. Exatamente isso. É isso. O software te ajuda, por incrível que pareça, a diminuir o teu lixo, a diminuir a tua perda. O software hoje ele tem uma amplitude de controles, além de controle de estoque, você faz inventário, você tem controle financeiro, você tem controle de venda, você tem tudo que você precisa num software. E é muito mais fácil você controlar através de um software do que você, por exemplo, mas a pessoa diz, mas existem alguns softwares de graça na internet, enfim. Isso é investimento, isso não é gasto. Investir num software é um investimento que você faz porque o retorno que ele te traz é absurdo. A quantidade de perdas que a gente diminuiu depois que eu implementei software, os tipos de controle que você coloca no teu estabelecimento, isso faz toda a diferença. Em 3 anos que eu tinha o software implementado, enquanto eu estava lá, eu tive, para não mentir para você, 2 comandas perdidas que o cliente foi embora e não pagou. Em 3 anos, isso não é nada. Isso não é nada. Por quê? Porque você tem um controle total e absoluto do que está acontecendo. E mais do que isso, você tem o controle do tempo de permanência do teu cliente dentro do teu estabelecimento, que é de extrema importância. Por quê? Porque vai dizer se ele está consumindo mais ou menos. Você tem o controle do ticket médio desse cliente, ou seja, quanto esse cliente está me consumindo na média. Se eu tenho 100 clientes no estabelecimento que consomem R$40 em média, se eu aumentar esse ticket médio para R$50, olha o quanto eu vou subir o meu faturamento. Aí é importante aquilo que você falou no começo, né? Quanto mais tempo o cliente passar dentro do estabelecimento, mais o ticket médio aumenta, né? Exatamente isso. E o software te ajuda a saber o tempo que o cliente está dentro do teu estabelecimento. Se você aumentou ou diminuiu o tempo dele. Está diminuindo o tempo do... O software me diz que está diminuindo o tempo do cliente dentro do meu estabelecimento. Tem alguma coisa que eu preciso mudar. Ele te direciona para muito mais do que um controle de comanda, do que uma cobrança no caixa. Eu acho que é muito mais um direcionamento mesmo. Ele te dá o norte, ele te diz para onde você vai e como você vai conseguir faturar mais. É um investimento. Eu acredito como investimento muito. Por coincidência, fui eu que implementei esse software lá. Existia um outro e eu trouxe um software mais completo na época para o Bar da Fábrica. E me ajudou muito. Me ajudou muito. Principalmente em tempo, investir o tempo que o cliente está dentro do meu estabelecimento e fazer ele aumentar o ticket médio e o controle de perdas. Porque você não sabe o que você perde se você não tem um bom software, não tem um bom controle.
enfim, fora outras coisas, ele te dá agilidade, porque você já imprime na cozinha e na copa aquilo que você tá tirando de pedido na mesa. Quer dizer, o garçom terminou de tirar o pedido, ele nem chega na cozinha, o pedido já está na mão da pessoa que está preparando. Então tem uma série de fatores aqui que, se eu citar, eu vou ficar o dia todo aqui citando fatores. Mas acho que basicamente é isso, André. Controle, ele te dá uma amplitude imensa de controles, relatórios que você vê na tela, você abre e vê o quanto o cliente está consumindo, quantos clientes você tem no estabelecimento naquele momento, o que os clientes estão mais consumindo. Eu elaborei aqui um prato diferente e eu quero saber se esse prato está indo bem. Você sabe, pelo software, quais os pratos que mais vendem e os que menos vendem. Você sabe que dia da semana menos vende um prato, que você pode fazer um combo naquele dia para que esse prato venda mais. Então, ele te dá uma série de fatores que faz com que você melhore a experiência do cliente, melhore o teu faturamento, e aí é o diferencial, é a pessoa que tem o diferencial, que você me perguntou lá atrás, qual é o diferencial que eu tenho que ter para manter um pub, um bar, para o cliente ficar? Se eu sei que naquele dia o meu consumo de determinado produto é menor e eu faço uma oferta, um combo, faço alguma coisa diferente, eu estou trazendo uma experiência diferente para o meu cliente. Eu vou fazer com que ele permaneça mais dentro do meu estabelecimento. Tudo vai ao atendimento ao cliente e o software te ajuda nisso. Se você prestar um bom atendimento de excelência, o cara volta e ele indica para outras pessoas. Essa é a grande diferença. Indicação é o segredo, né? Então, Eduardo, tu pode passar mais algumas dicas para nós que podem fazer uma grande diferença e o pessoal que está pensando em começar, em abrir um estabelecimento, né? O que você poderia dizer a mais para nós? Você já passou, nossa, inúmeras dicas aí, bacana aí, e tudo de graça aí, pessoal. Veja só o quanto que é importante estar seguindo o nosso canal aí. Toda semana a gente tem live, tem conteúdo exclusivo para quem é do segmento food service, tá? Então, se você não segue nosso canal aí, recomendo você seguir, tá bom? Esse vídeo aqui depois ele vai estar levemente editado com uma introdução aí e vai estar sendo publicado no YouTube também, tá bom? Então, muito obrigado também a presença de todos na live, né? E depois, é claro, a gente está com uma audiência muito grande aí que geralmente, Eduardo, o pessoal que acompanha nossas lives, o pessoal está trabalhando, enfim, né? Uhum. Então, às vezes não consegue acessar, às vezes está ocupado com outras tarefas, mas logo após, né, o pessoal entra, olha, analisa, né, e manda seu feedback. Então, a gente está sempre com esse canal aí de conteúdo que está auxiliando muito o pessoal do ramo gastronômico, tá bom? Claro. Então, voltando à pergunta, se você poderia passar mais algumas dicas para nós, né, que poderiam fazer uma grande diferença aí para quem está iniciando ainda nessa época aí de incertezas aí, né? Então, claro. Eu acho que é uma soma de tudo aquilo que eu falei até agora, né? É você ter tudo começa por um bom plano de negócio, você determinar o teu público-alvo, o teu local, aonde você vai montar, passando pela contratação das pessoas, e aí você contratar pessoas que podem não ter experiência ou conhecer o negócio, mas que você as treine. Investir em treinamento é investimento. Treine as pessoas, treine exaustivamente. Faça com que elas entendam que ela é parte do processo, que ela faz parte do sucesso ou do insucesso do negócio. Então, treine as pessoas, faça com que elas prestem um atendimento de excelência, um serviço de excelência. A história que eu falei, pense numa experiência diferente para o teu cliente. Você precisa gerar uma experiência diferente. Se você vai montar um bar pensando que cerveja gelada só vai fazer a diferença, ou vinho numa temperatura ideal, não vai, porque isso a pessoa toma em casa. Ela consegue botar na temperatura ideal. Hoje todo mundo tem adega, ou tem um bar, ou tem uma geladeira boa em casa. Isso não faz diferença. Qual é a experiência que você está trazendo para o teu cliente? É uma harmonização? É contratar um sommelier para que você faça um prato harmonizado com uma cerveja, ou com um vinho, ou com uma bebida? É a rapidez no atendimento?
uma música ao vivo num dia que os outros bares não fazem música ao vivo, para que a pessoa possa sair de casa num dia diferente, talvez. Ou trazer uma música, uma música típica. Você precisa gerar uma experiência diferente. Você precisa fazer com que esse cliente entenda que ele está indo num lugar que vai trazer satisfação para ele e para a família dele, muitas vezes, porque o público-alvo pode ser a família. Não precisa ser necessariamente uma pessoa. Você trazendo uma experiência diferente para essa pessoa, para essa família, você vai fazer com que ele permaneça. Então a principal dica é: investir em ambiente é bom, é ótimo. Ter a bebida gelada na temperatura ideal também é ótimo. Mas pense em fazer esse cliente... Por que esse cliente voltaria no teu estabelecimento e não iria no outro? O que você está fazendo de diferente? Qual é a experiência que você está gerando para ele? De novo, uma palavra que eu repito muito, porque as pessoas vão atrás de novas experiências, de novas situações. O mesmo, todo mundo tem. Invista em bons parceiros, bom software, boa bebida, um sommelier, uma nutricionista, enfim, bons parceiros. Pesquise no mercado. Hoje a gente tem um mundo de informações na internet, boas e ruins, mas eu prefiro pensar que a gente pode ir atrás das boas. Pesquise empresas consolidadas, sólidas, empresas que te prestam um bom serviço, que têm boas classificações. Isso faz grande diferença. As pessoas muitas vezes abrem negócios por oportunidade. Apareceu, uma pessoa me ofereceu e eu comprei. Mas não tem nenhuma bagagem, nenhuma experiência. E agora, o que eu faço? Se você nunca vai saber, e a gente não é um ser que sabe tudo, ninguém sabe tudo, você tem que procurar gente que te ajude. Não tenha nenhum tipo de trava em relação a procurar bons parceiros. Seja o ramo que for, você precisa se cercar de boas pessoas, de gente competente e que faça com que o teu cliente volte. Então, tudo que eu falei ao longo dessa live é uma soma de fatores que vai fazer você se dar bem. Perdurar com o teu negócio. Não ter um negócio por 1 ano ou por 2 anos. Você precisa pensar a longo prazo. Você precisa pensar num negócio 4, 5, 6 anos, porque é isso que vai te gerar lucratividade e satisfação no teu negócio em si. Então, a principal dica, eu não tenho nenhum receio de falar. Cerque-se de boas pessoas, de bons parceiros, invista em treinamento, invista em tecnologia e em rede social. Você não tem como não ter sucesso. Não tem. E mais do que isso, pense, se eu fosse nesse estabelecimento, ou convide alguém do seu ciclo de amizade, quanto tempo essa pessoa ficaria dentro do seu estabelecimento? Ficaria pouco ou ficaria muito? Se ela ficar muito, com certeza ela vai consumir mais. Olha só, um monte de dica bacana, hein? Eu acho que a gente teria que cobrar para o pessoal ouvir essa live, porque é uma consultoria muito grande, né? Mas que legal, isso faz um diferencial muito grande. A gente está ajudando muitas empresas aí, Brasil afora. A própria Rafinato Softwares atua no Brasil todo, né? E assim, a gente fica muito feliz de estar ajudando o pessoal, estar passando conteúdo com pessoas experientes como você, Eduardo, né? Então eu Claro. gostaria de deixar aberto agora a perguntas, tá? Quem desejar fazer alguma pergunta para o Eduardo, a gente vai deixar aberto, né? E enquanto isso a gente vai fazer um convite mais uma vez, né? Para quem não segue nas nossas redes sociais, né? Tem o canal rafinato.softwares, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? Tá bom? Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Nossa, Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição, a hora que vocês precisarem ou quiserem bater esse papo, conversar. Vocês têm o meu contato, caso alguém faça alguma pergunta para vocês ou queira esclarecer alguma dúvida posteriormente, vocês têm o meu contato e eu agradeço pelo convite. Então, muito obrigado. A gente vai encerrar essa live, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, obrigado, viu? E um tchau a todos. Valeu. Tchau, tchau.